Aleluia. Graça e paz, amados. Ainda que o seu coração esteja fibrilando, fibrilar é perder o compasso, é perder o ritmo. Ainda que os átrios do coração estejam se fechando, Ele está aqui nessa noite para dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Senhor, como nós te adoramos, como te bendizemos, Pai. Como é doce a tua presença neste lugar. Podemos declarar como salmista, Senhor, e dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou um ninho para si. E nós encontramos os teus altares, Senhor. Nos achegamos a Ti e encontramos o véu rasgado de alto a baixo, nos dando liberdade para entrarmos na Tua presença, para entrarmos no Santo dos Santos, para Te adorarmos, na beleza da Tua santidade, podermos celebrar com alegria e com toda a força do nosso ser. Reconhecemos os Teus feitos, reconhecemos os Teus feitos nas nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que estávamos à beira do caminho, como foi dito, mas pelo Teu grande amor com o qual o Senhor nos amou, o Senhor nos buscou, estendeu-nos a mão e nos deu nova vida, nos deu uma esperança, uma viva esperança em Cristo Jesus. E se nessa noite podemos estar aqui, Senhor, é pela Tua graça, é pelo Teu favor. Não nos esquecemos disso. E tudo que fazemos neste lugar é para a glória e para o louvor do Teu nome. E tudo que fazemos fora deste lugar é para a glória e para o louvor do Teu nome. Cada momento das nossas vidas queremos dedicá-la ao Senhor e declarar: ser Tu engrandecido, Senhor. Quer pela nossa vida, quer pela nossa morte, que o Senhor seja engrandecido, porque Tu és digno. O Senhor foi quem pagou o preço, e Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, a força e o poder. E nas nossas vidas, Senhor, Tu tens total liberdade para agir. E é isso que clamamos uma vez mais. Continua falando aos nossos corações. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Queremos Te ouvir. E ao ouvir a Tua voz, Senhor, queremos estarmos sensíveis, para não sermos apenas sinceros, mas com sinceridade, Senhor, nós possamos também sermos sensíveis, e estarmos dispostos a alinharmos a nossa vida à direção que o Teu Espírito tem soprado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vocês são muito bem-vindos neste lugar. É muito bom vê-los. É muito bom adorar ao Senhor juntamente com vocês. É muito bom vê-los quebrantando o coração diante de Deus. É muito bom vê-los não apenas como espectadores, mas vê-los como verdadeiros adoradores.
porque são esses que o Pai procura, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, recebam o nosso abraço, são bem-vindos neste lugar. A vocês também que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, é muito bom adorar a Deus com vocês. Espero que você tenha se derramado aí onde você está, que você tenha recebido dessa mesma unção, desse mesmo poder, desse mesmo Espírito, tenha sido derramado aí no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja. Ministramos sobre a vida de vocês a unção, a graça e o favor do Senhor, assim como tem sido derramado aqui neste lugar. Eu quero mencionar os irmãos que comentaram ali, o Jairo, que está sempre conosco, a pastora Mônica, que hoje está nos acompanhando pelo Face, está também a Jaqueline, minha cunhada, está a Ângela, né? A Ângela está aí congregando conosco também, através do Facebook, a Lídia. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos neste lugar para adorarmos ao Senhor juntos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o médico amado, Lucas no capítulo 5, Lucas capítulo 5, vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 3, eu estava meditando nessa palavra e sendo entortado por Deus, estava lembrando do pé de planta ali atrás, Heraldo. Como é que é o nome que amarrou uma corda para ele? De alecrim. Pé de alecrim ali. Um pé de alecrim bonito, mas começou a nascer torto assim, começou a ir torto. O Heraldo foi lá e amarrou uma fita nele e puxou ele para o prumo. E eu estava meditando hoje à tarde nesse texto para ministrar com os irmãos e me senti como o pé de alecrim, assim, sendo puxado para um lado. Eu falei, meu Deus, mas não era isso aqui que eu estava pretendendo com esse texto? E a força me puxando para o lado e me levando para uma outra direção, a mesma direção que o Senhor soprou aqui nessa noite, nos falando de sensibilidade. E eu queria ler com os irmãos esse texto. Já ministrei aqui nesse texto, já ministrei muitas vezes nesse texto, mas o acho rico demais, demais. Não tenho o hábito de divagar muito nos pormenores, mas se fôssemos falar sobre cada ponto, cada variante que esse texto traz para nós, certamente ficaríamos muitos dias falando sobre ele. Mas como já preguei algumas vezes, queria enfatizar só um ou dois pontos, um pouco diferente do que temos abordado das outras vezes. E o tema que escolhi para estarmos tratando desse assunto nessa noite é: por um fio, guardar as redes ou lançá-las? É uma indagação não retórica, mas uma indagação que cada um de nós precisamos responder no nosso coração. Em todos os momentos, nas nossas vidas, nós nos encontramos em determinados pontos, onde a nossa experiência, a nossa vontade, aquilo que nós temos vivido, nos direcionam para um lado, nos direcionam para um posicionamento. E quando nos encontramos com a palavra de Deus, e quando somos ministrados pela palavra de Deus, ela nos direciona para um sentido totalmente oposto, totalmente diferente, ilógico, irracional. E nós precisamos entender que por mais que o nosso coração seja sincero dentro das nossas convicções, nós precisamos um pouco mais do que sinceridade para realmente termos uma experiência com Deus
e para termos a nossa eternidade transformada. Não basta termos apenas um coração sincero. É preciso que estejamos dispostos a alterar o curso da nossa vida, a alterar o curso da nossa história, a mudar realmente o rumo que tínhamos determinado no nosso coração tomar naquele momento ou em determinados momentos, para que assim a dita vontade que foi ministrada aqui já essa noite, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa ser conhecida por cada um de nós e possa ser desfrutada por cada um de nós. Diz assim o texto na Nova Versão Internacional: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Nós vemos uma situação muito interessante. Lucas faz questão de retratar um pormenor significativo que estava acontecendo nesse momento em que Jesus chega ali à praia, ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia ou o mar de Tiberíades. Jesus chega, a multidão o comprimindo, e ele vê ali 2 barcos dos pescadores. Isso era de manhã bem cedo. Os pescadores haviam labutado, como se dizia antigamente, haviam lutado, tentado, se esforçado a noite inteira pescando. Aqueles não eram apenas pescadores sazonais como eu e o Alexandre, mas eram pescadores profissionais. Eles tinham empresa de pesca, tanto que no barco onde Jesus entrou havia uma sociedade. O barco pertencia a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, a Tiago e João. Eles eram sócios. O texto traz esse pormenor dizendo que eles eram sócios. Então eles pescavam profissionalmente, haviam se esforçado a noite toda, buscado peixe a noite toda, buscado resolver os seus problemas. Naquela época não era igual hoje, quando a gente ia pescar lá em Rondônia, que chegava na casa de um pescador e dizia: eu quero tal peixe. Ele abria um freezer de 2 bocas, e ele abria assim, aquilo estava até a boca de peixe, para você escolher o peixe que você quisesse. Não era assim naquela época. Pescava-se de noite para comer, para vender de dia, para comer de dia, ou para sustentar a sua família durante o dia. E o texto vem mostrando que aqueles homens, eles estavam lavando as suas redes. Lavar as redes significa reconhecer que o que tinha que ser feito, foi feito. O que eles podiam fazer, eles tinham feito. Lavar as redes significava que eles haviam encerrado o esforço naquele dia, que eles achavam que já não havia mais o que fazer. Eles simplesmente estavam agora convictos de que eles voltariam para casa sem absolutamente nada, sem um peixe para vender, sem o peixe para comer, sem talvez a condição de pagar as suas dívidas. E eles estavam ali naquela circunstância, os barcos à beira do lago, e Jesus chega e entra em um daqueles barcos e pede para que ele afaste um pouquinho para que pudesse falar. E Jesus então começa a falar à multidão, e depois que ele fala à multidão, Jesus dá um comando para aqueles homens, especialmente para Pedro. Ele diz: Pedro, vá agora para um lugar mais profundo. A última coisa que Pedro queria, ou que imaginava naquela manhã, é que alguém pudesse convencê-lo a voltar às águas, a voltar a pescar novamente.
Porque Pedro sabia qual era a melhor hora para pegar peixe, sabia quais eram os melhores lugares para pegar os peixes. Pedro sabia qual era o esforço que tinha que fazer para poder pegar os peixes, e ele fez tudo o que precisava ser feito naquele dia e não conseguiu absolutamente nada. De repente Jesus vem, e depois de um falatório grande na beira do rio, quem gosta de pescar sabe, né, que é o tempo todo ali, ó, para não assustar o peixe não correr, né? Tudo, como dizia um velho amigo meu, não pode fazer a bulha. Não pode fazer a bulha não, porque senão o peixe corre. E agora ali, depois de toda aquela multidão, toda aquela conversa, Pedro recebe um comando que ia exatamente ao oposto de tudo aquilo que ele conhecia da vida. Ele era profissional naquela área, e agora ele recebe um comando de um homem que não tinha absolutamente nada a ver com aquela área, e diz para ele: você precisa fazer agora diferente do que você fez. Você precisa tomar uma direção diferente da direção que você estava seguindo até agora. E é esse o dilema que eu consegui perceber aqui. Eu jogo as redes novamente na água para sujá-las novamente, ou eu as guardo e sigo no meu projeto, e sigo no meu propósito, porque eu sei que se não peguei até agora, se ele estava lavando as redes, é porque ele sabia que não compensava mais jogar, que não compensava mais pescar. E nesse momento das nossas vidas, naquele momento na vida de Pedro, ele precisava tomar uma decisão. Ele já havia ouvido a mensagem de Jesus, ele já havia ouvido o João Batista ter falado: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele precisava tomar uma decisão. Ou ele seguia a sua vida no propósito, dentro daquilo que ele havia firmado, ou ele decidia dar ouvidos ao que aquele homem estava dizendo para ele naquela manhã. E nós precisamos então entender que para que a nossa vida seja transformada, nós sabemos o que aconteceu nesse texto, e muitas vezes nós queremos que aquilo que aconteceu nesse texto aconteça também nas nossas vidas. Quem não gostaria de, dentro da sua área de trabalho, de dentro da sua área de atuação, receber um milagre da parte de Deus dessa forma, de multiplicação, de forma extraordinária, de encher os seus depósitos a ponto do barco estar afundando? Barco de pescador profissional, não era então um barquinho qualquer, mas de pegar tantos peixes que está a ponto de levar o barco a ponto de começar a afundar, que é como o texto diz. É uma provisão extraordinária. Mas para que essa provisão extraordinária acontecesse na vida de Pedro, Jesus didaticamente faz com que as circunstâncias possam serem direcionadas para nos ensinar. Pedro, de uma forma sincera diante de Deus, ou diante de Jesus naquele momento, Pedro olha para Jesus, depois de receber esse comando, e diz: olha, Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Não é que pegou pouquinho, não é que pegou alguns lambaris, não é que pegou algumas tilápias. Tem tilápia lá, né? Comi uma tilápia zona de lá, chamada o peixe de Pedro lá. Não é que ele pegou pouco, ele não havia pegado nada, absolutamente nada. Por isso estava decidido a ir para casa. E Jesus vem para ele e diz: olha, lança de novo a rede. Só que para você lançar a rede, você precisa ir para um outro lugar, para um lugar mais fundo. E Pedro então olha para Jesus e diz: eu me esforcei, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem estás falando, vou lançar a rede. Pedro sabia
quem é que estava falando com ele. Pedro sabia, ele já tinha um referencial. Mas não é pelo fato de nós conhecermos a Deus e conhecermos a palavra que significa que as decisões de andarmos por ela sejam fáceis. Não são. Principalmente quando vão de encontro àquilo que nós gostamos, aquilo que nós sabemos fazer bem, aquilo que nós achamos que é a forma certa de fazer. Principalmente assim, principalmente quando nós estamos sendo sinceros diante de Deus. Pedro estava sendo sincero, dizendo: Senhor, eu me esforcei e eu não consegui pegar nada de noite, que é a hora boa de pegar, porque as redes daquela época não eram como as redes de agora. Agora nós temos as redes que são praticamente invisíveis para os peixes, com linhas super finas, fortes, resistentes, e você pode comprar uma rede de acordo com a cor da água. Se a água é mais esverdeada, você compra uma rede de linha verde. Se a água é mais amarelada, você compra uma rede de linha amarela. Se você não sabe que você vai pescar, você compra uma rede de linha de pano branca e ela se adequa à cor da água. Se a água estiver suja, ela suja a linha e fica de forma que consegue pegar o peixe de qualquer forma. Não era assim naquela época. Eram redes muito mais arcaicas e que facilmente o peixe veria durante o dia. Mas ele sabia de uma coisa: ele sabia quem é que estava falando com ele, e mesmo contrariando tudo aquilo que era o conhecimento dele, que era a vontade, que era o desejo, ele decide lançar a rede, porque Jesus estava falando com ele, porque ele reconhecia que era a voz de Deus falando com ele. Então não basta sermos sinceros na presença de Deus. Prestem bastante atenção nisso. Existe muita gente sincera que vai sinceramente para o inferno, porque sinceridade não é suficiente. A palavra do Senhor diz, quando o Senhor manda Jeremias escrever uma carta aos exilados de Judá que estavam na Babilônia, e é um dos únicos 13 que eu gosto na vida, que é Jeremias 29:13. O Senhor diz para aquele povo: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não é buscar com uma parte do coração. E o coração, ele tem didaticamente duas repartições, que é a parte da sinceridade, de você ser sincero, e é a parte da sensibilidade, de você estar disposto a mudanças. Não basta eu buscar com uma parte do meu coração, não basta eu buscar a Deus com toda a sinceridade do meu ser, se eu não estiver colocando também diante de Deus a sensibilidade e a disposição para eu mudar a minha trajetória de acordo com aquilo que é a vontade dEle. Por isso de nada teria adiantado naquela manhã, se Pedro tivesse e os outros discípulos tivessem ouvido aquela fala e tivessem dito: não vou pescar mais não, já chega, lavei a minha rede, já tentei, o que o senhor está querendo que eu faça, eu já fiz muitas vezes. Talvez Pedro poderia dizer: olha, chegando aqui agora há pouco, nós acabamos de jogar a rede nessa região toda aqui, não pegamos nada. E ele estaria sendo sincero. Mas não bastaria então Pedro ser sincero, ele precisava estar disposto a quebrar os seus paradigmas, a colocar por terra a sua própria vontade, o seu conhecimento, o seu desejo, aquilo que ele sabia, para poder dar ouvidos e ter uma experiência profunda com Deus. Nós precisamos mais do que sinceridade. E não adiantava também Pedro, no lugar que ele estava, ele lançar a rede dele. Não. Jesus havia pedido para que ele se afastasse um pouco da beira do lago. Não sabemos que tanto ele se afastou, mas eu imagino ali uns 3 metros, não é? A ponto de dar uma distância, para não ficar muito longe, para que o povo não pudesse ouvir, nem muito perto, para que o povo pudesse subir no barco junto. Então talvez uns 3 metros ali.
Ele poderia simplesmente dizer: não, jogar por jogar, eu vou jogar aqui mesmo. Mas Jesus tinha dado uma ordem clara para ele: vá para onde as águas são mais profundas. Então não basta obedecer parcialmente, não basta nós acharmos que nós fazendo o que a palavra está falando, de qualquer forma, nós vamos obter o mesmo resultado, porque não vamos. Você precisa estar sensível ao direcionamento da mudança de rota que Deus está propondo para a sua vida, para as nossas vidas. Nós precisamos. É preciso estar disposto a ir para um lugar mais fundo. Lançar as redes onde você estará, ou onde você está, não vai trazer o mesmo resultado. Você precisa acreditar que Deus está no controle. E se Ele está no controle, você precisa obedecer fielmente aquilo que Ele tem determinado para o nosso coração. A palavra do Senhor diz que então eles afastam o barco para o lugar mais fundo. E eles lançam as redes, e as redes se enchem de peixes. E ao ver a rede cheia de peixe, Pedro se prostra diante de Jesus, o que mostra que Jesus estava lá no barco com eles. E ele diz: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus olha para ele e diz: Pedro, tenha medo não, Pedro. A partir de hoje, você será um pescador de homens. Coloque-se de pé. Aquilo que você precisa, a resposta da sua oração, a resposta dos anseios da sua alma, estão nas mãos do Senhor, que estão estendidas sobre este lugar nesta hora. Isaías, quando ele escreve mencionando a respeito de Jesus, e que se aplica para as nossas vidas também, capítulo 49, deixe os seus olhos fechados, deixe o Senhor ministrar no seu coração. Ele diz assim: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Está falando com você e comigo. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo. Coloque o seu nome aí. Você é meu servo, você é minha serva, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Estaria assim o seu coração nessa noite? Você sabe que a sua luta, você sabe que a noite foi longa, e você lutou, e você pelejou, e você se esforçou a noite toda, e você recorreu aos amigos, e você recorreu a tudo que você sabia, e você amanheceu o dia sem nada para oferecer para a sua família, sem nada que pudesse fazer uma diferença na sua vida, que você tem se fadigado à toa. É assim que o texto diz: mas eu disse, tenho me fadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu
O que me é devido está nas mãos do Senhor. Aquilo que é seu está nas mãos do Senhor. Mas você precisa buscá-lo de todo o seu coração. De todo o coração, não é apenas com sinceridade, mas é também com disposição de mudança. É também com disposição de alinhamento de propósito, de alinhamento de vida. Não é o nosso esforço, não é a nossa força, mas é sim a nossa sinceridade, mas também a nossa sensibilidade para dizermos: Senhor, eu vou nessa direção. Eu vou, Senhor. Eu acho que não vai dar em nada, mas é nessa direção que o Senhor está me mandando. É nessa direção que o Senhor quer que eu caminhe, com o meu trabalho, com os meus estudos, com a minha família, com os meus filhos. É nessa direção que o Senhor quer que eu caminhe. Eu vou caminhar, Senhor, porque eu sei que aquilo que me é devido está nas tuas mãos. Não está no meu trabalho, não está na minha capacidade, não está na minha força, mas está nas mãos do Senhor. Você crê que o Senhor está no controle da sua vida? Então, vá para o lugar mais fundo nessa noite. Então caminhe para o lugar mais fundo nessa noite. O lugar onde Ele te enviou. O lugar onde você sabe que você deve estar. Na presença dEle, buscando, se alimentando dEle. Não permitindo que o seu coração se alimente mais do mundo. Não permitindo que as suas experiências da noite que acabou de passar possa direcionar a sua vida. Mas que você possa dizer: Senhor, eu decido lançar as minhas redes. Porque é o Senhor quem está falando. Eu decido lançar as minhas redes. Eu decido, Senhor, obedecer a Tua voz. Eu decido caminhar na direção que o Teu Espírito está soprando para a minha vida. Porque eu sei que contudo significa uma conclusão. Que apesar daquilo que tem acontecido na nossa vida, nós precisamos ter essa convicção. Aquilo que nos é devido está nas mãos do nosso Deus. Aquilo que nos é devido está nas mãos do Senhor. E o Senhor diz: foi Ele quem nos formou. Ele nos chamou pelo nome. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Mas que você e eu nessa noite possamos nos alinhar com o propósito dEle. Amém, queridos? Então diga para Ele nessa hora. Abra o seu coração. Agora é a sua hora de conversar com Ele. Diga para Ele nessa noite: a intimidade não é para muitos, mas para quem busca o Senhor de todo o coração. Seja você o altar de adoração nessa noite. Derrame a sua vida na presença dEle. Se ofereça. Se ofereça. Diga para o Senhor nessa noite. Diga para Ele. Diga: Senhor, eu reconheço que eu tenho trabalhado em vão, que eu tenho lutado em vão, eu tenho me afadigado em vão, sem propósito. Tenho gastado as minhas forças em vão e para nada, Senhor. Mas eu tenho ouvido a Tua voz. E nessa noite, porque é o Senhor quem está falando ao meu coração, não aos seus ouvidos, mas ao seu coração. Você sabe o que Ele está falando ao seu coração. Diga para Ele, diga: sim, Senhor. Diga: eu digo sim para a Tua voz. Eu digo sim para o Teu comando. Eu digo sim para a Tua direção, Senhor. E eu não vou guardar as minhas redes quando o Senhor me manda lançar. De todo o coração, de todo o coração, com toda a sua sinceridade, mas também com toda a sua sensibilidade, com toda a sua disposição, para ir para o lugar aonde você não gostaria de estar. Foi para esse mesmo Pedro que o Senhor disse mais para frente, dizendo: ah, Pedro, quando você for velho, você vai ser levado para um lugar que você não quer ir. Outras pessoas vão conduzir você. Que nessa noite os céus possam dizer amém para a sua oração.
Que os céus possam dizer amém para o propósito do seu coração. E que você saia daqui nessa noite com a disposição de caminhar para um lugar mais fundo. De dizer: Senhor, chega do raso. Tenho me encontrado contigo no raso, tenho ouvido a tua voz no raso, Senhor, mas hoje eu quero ir para um lugar mais fundo. Eu quero lançar a minha rede, eu quero depender de ti, Senhor, e eu não quero depender do que eu vou recolher dessa rede, não. Eu quero ser aquilo que o Senhor planejou para mim, assim como a vida de Pedro foi mudada naquele dia, Senhor, onde o Senhor o fez pescador de homens. Senhor, eu quero viver para a glória e para o louvor do teu nome. Que seja assim nessa noite. Pai, eu te louvo. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor viu o nosso sofrimento. Tenho certeza que o Senhor viu aqueles homens durante aquela noite lutando, pelejando para pegar alguma coisa. Tenho certeza que o Senhor conhecia a frustração do coração deles, Pai. Tenho certeza que o Senhor sabia da agonia de eles voltarem para casa sem nada. Tinham tudo, Senhor, para passar mais um dia frustrado. Mas o Senhor interviu. O Senhor veio e interviu na vida deles, na história deles. Eles ouviram a tua voz e decidiram dar ouvidos a ela, Senhor. De igual forma estamos nós, como teus filhos, nesta noite. O Senhor conhece o sofrimento de cada um. O Senhor sabe o quanto cada um tem lutado, Senhor, no seu trabalho, nas suas casas, nos seus estudos, Senhor, com a sua saúde, com as suas finanças. O Senhor sabe. E a tua palavra diz que aquilo que nos é devido está nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor impulsionou meu coração a dizer isso para o teu povo. E eu digo, Senhor, com a convicção de que a tua palavra não volta atrás, que a tua palavra não mente. Eu digo, Senhor, eu falo com a convicção de que o respaldo para essa palavra vem do trono da tua graça. E que cada um, Senhor, nessa noite, que decidiu ouvir a tua voz, que decide, Senhor, caminhar para um lugar mais fundo, que decide, Senhor, confiar as suas redes, o seu trabalho, não ao seu esforço e à sua sabedoria, mas confiar, Senhor, ao comando da tua voz, que eles possam colher a 100 por 1, meu Deus. Que eles possam experimentar de uma vida profunda contigo, de uma experiência profunda contigo, Senhor. Que eles possam experimentar um novo tempo, que eles possam experimentar uma nova intimidade contigo. Que sejam, Senhor, plenamente transformados nos seus corações, nas suas convicções, nos seus propósitos, para a glória e para o louvor do teu nome. E que essa palavra alcance, Senhor, o coração daqueles que a ouvirão em outro momento, onde quer que estejam, e o teu Espírito continue ministrando aos nossos corações, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu coração. Esteja a convicção de que aquilo que te é devido está nas mãos do Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Vá lançar a sua rede, mas lançar a sua rede no lugar onde o Senhor tem designado para você. Decida caminhar para mais fundo. Decida caminhar para o lugar onde o Senhor tem determinado para você. E certamente você usufruirá de uma transformação. Você deixará de estar por um fio nessa dimensão entre viver o sobrenatural de Deus ou voltar para casa frustrado. Esse fio designa exatamente o seu posicionamento dentro da sensibilidade de obedecer aquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.